Senhor Jesus, eu estava aqui meditando em João 4, na passagem da mulher samaritana. Uma mulher que tinha um contexto histórico de vida marcado por traumas, rejeição, abandono. A Bíblia conta que ela tinha 5 maridos e os que ela estava agora não era o seu marido. A gente não sabe o porquê que levou ela a ter tantas trocas de parceiros, mas a gente pode fazer algumas conjecturas. Talvez ela tenha passado por repúdios, porque naquela época, quando o casamento não havia filhos, o homem poderia repudiar a sua esposa. Ou se ela era uma mulher vulgar, a gente não tem essa dimensão. A gente sabe que no contexto que ela estava do 6º marido, e por ele não ser o marido dela, provavelmente ela estava num adultério. A questão dela era tão intensa que as pessoas não podiam ser vistas conversando com ela, por conta de toda a rejeição e todo o histórico que ela carregava, de uma mulher sofrida, uma mulher abandonada, uma mulher que vivia à margem da sociedade. Tanto é que a gente via no histórico dela, que ela saía para buscar água, uma água já revirada. Ninguém ia ao poço ao meio-dia, porque aquela água era uma água já barrenta, uma água que ninguém queria. E era essa água que ela diariamente ia buscar no poço por volta do meio-dia. Estava ali uma mulher com histórico marcado de dor, de rejeição, de traumas. Mas um dia, que era um dia improvável, aquela mulher saiu da sua casa com seu cântaro vazio, sem ao menos imaginar que aquele dia seria o dia da sua mudança, da sua transformação. Uma metamorfose aconteceu na história daquela mulher. E é sobre essa metamorfose, sobre essa transformação que Jesus vem falar para ti nessa noite. Deixa Jesus entrar na sua história. A narrativa conta que ela saiu de casa apenas com um cântaro vazio. Esse cântaro representa sua busca diária por algo que nunca é suficiente. Era algo finito, era uma água finita daquele poço. É a imagem humana, da alma humana, que em sua rotina procura preencher um vazio com recursos temporários. O cântaro vazio é uma metáfora da sede existencial que todos nós carregamos. Talvez hoje você esteja com uma sede existencial e não sabe como é que vai pegar e conseguir completar essa sede a ponto de não ter mais essa sede espiritual. Jesus, ele deseja te preencher por completo. O encontro sobrenatural. No poço ela encontra Jesus. O detalhe é extraordinário. Enquanto ela buscava uma água limitada, quem esperava era a própria fonte de água eterna, a fonte de vida eterna, uma fonte inesgotável de recursos estava ali na sua frente. O encontro não casual, mas divinamente orquestrado. Jesus, cansado da viagem, pede água, mas na verdade oferece algo infinitamente maior. A água viva, que não apenas sacia, mas transforma. Jesus, ele deseja transformar a sua história nesse dia. Ele deseja mudar por completo o contexto da sua história. Aquela mulher saiu sem expectativa de vida nenhuma, só que carregada de uma cultura, de algo forte que fazia com que ela tivesse uma vida de lamento, uma vida traumatizada, uma vida sem esperança.
A gente sabe que o contexto daquela história, que os judeus eles não falavam com os samaritanos, talvez ela tenha levado um susto ao ver Jesus sentado à beira daquele poço. Talvez ela tenha pensado assim: Senhor, eu venho aqui todos os dias nesse horário simplesmente para não encontrar alguém, e no dia inesperado eu venho e de longe eu consigo perceber, é um judeu, vai me julgar. Com a roupa, por conta da cultura daquela época, ela conseguia identificar de longe de que se tratava um judeu. Talvez ela tenha olhado e visto: mais uma vez eu serei repudiada, mais uma vez eu serei jogada por escanteio, mais uma vez serei rejeitada, os judeus não falam com os samaritanos. E de repente, quando ela estava chegando no poço, ela ouve uma pergunta que ela jamais imaginaria ouvir. Um judeu chegando para a mulher samaritana, lhe pedindo água. Não que ele estava com sede, mas era somente uma forma dele abrir um diálogo com aquela mulher. Jesus, nessa noite, ele deseja abrir um diálogo com a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento que tem tanto tempo que você não vai na fonte. Mas a fonte está jorrando, falando para ti nessa noite: eu anseio de ouvir a sua voz. E naquele momento, quando ela menos esperava, Jesus olhou para ela e pediu: dá-me de beber. Os judeus não falavam com os samaritanos, mas naquele momento, Jesus, humildemente, abriu um motivo para poder ter uma comunicação. E ela falou: Senhor, quem és tu? Como é que tu pede para mim para beber? Tu sabes que eu sou uma samaritana. Os judeus não falam com os samaritanos. 700 anos de tradição, de cultura, que Jesus acabou num instante. Porque Jesus não veio pregar religiosidade, Jesus não veio pregar cultura. Jesus veio pregar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele abraça a todos aqueles que desejam participar dessa fonte inesgotável. E ali então eles começaram um assunto, um motivo de conversar, e Jesus falou assim: olha, você está buscando água finita, mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu daria água para ti, e essa água saciaria a sua sede. E ela logo falou: eu quero dessa água, Senhor. Ela talvez ela aceitasse aquela água simplesmente para fugir novamente. Talvez ela pensasse assim: ué, se eu tiver essa água, eu não vou precisar mais sair na sociedade para pegar água. Mas Jesus estava indo muito além. Jesus então falou: se você quer saber sobre essa água, então chama o teu marido. Jesus ele mexe no nosso interior. Ele quer entrar naquele quartinho escuro que ninguém está entrando, para que haja uma transformação completa. Abra o seu coração. Deixa Jesus mexer naquele quartinho escuro. Deixa Jesus mexer na sua intimidade. Deixa Jesus entrar e mexer naquilo que está faltando, naquilo que você acha que está apaziguado, aqueles traumas, aquelas rejeições, aquilo tudo que você que traz dentro de ti, do passado, que te aprisiona. Jesus ele quer mexer nesse passado que te aprisiona, para fazer uma transformação e uma fonte que jorra para a vida eterna saindo dentro do si. E ela permitiu. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem. Tu tiveste 5 e aquele que você está agora não é o seu marido. Jesus ele nos confronta, não para poder nos bater a ponto de nos jogar por escanteio. Ele nos confronta para trazer para nós a realidade do nosso interior,
que é de dependência totalmente da presença de Deus. Nós somos dependentes da presença de Deus. E é nessa noite que o Senhor deseja mudar a sua história. Na biologia a gente fala sobre metamorfose, metanoia, mudança de mente, mudança de... A psicologia é metanoia. Na biologia a gente chama de metamorfose. Quando a lagarta, que era uma fase larval da borboleta, DNA de borboleta, mas ainda carrega um histórico de não ser uma borboleta, fisicamente, na aparência, mas ela tem um DNA de borboleta. Só que num belo dia, ela entra no casulo. Talvez hoje você esteja precisando entrar nesse casulo de transformação, nesse casulo de reflexão, nesse casulo de permissão, de permitir Jesus entrar e mudar a sua história. Então a lagarta entra no casulo, que é um processo de transformação. A lagarta, que é um estágio larval da borboleta, ela entra em reclusão dentro do casulo, para dali, por conta da pressão, do ambiente apertado, por conta do calor, por conta de tantas situações, ela se transforma então numa linda borboleta e ali sai voando. Temos também na história do diamante, aonde por conta da pressão, do calor, um simples grafite na natureza, por conta da quantidade de tempo que passou na pressão, por conta de quantidade de temperaturas altíssimas, pressões altíssimas, ele se transformou num diamante. É esse diamante que Jesus deseja transformar a sua vida, a sua história. E ela então aceitou aquele confronto. Ela então percebeu que ele era o Messias. Jesus se revelou a ela dizendo: eu sou o Messias da qual vocês estão esperando. Imediatamente, aquele cântaro que ela saiu da sua casa com ele vazio, ela largou o cântaro e não mais ligou para a água que era finita daquele poço. Ela largou o cântaro e ela foi para a multidão, para o meio da cidade, falar de Jesus para todos aqueles que estavam lá. E muitos creram no testemunho daquela mulher. Jesus deseja mudar a sua história, ele tem um propósito para a sua vida. Deixa Jesus mudar a sua história, deixa ele tratar as suas feridas, deixa ele te curar nessa noite, que você verá tudo aquilo que ele ainda tem para fazer na sua vida. Não é o fim. Aquilo que você acha que é o fim, aquilo que você acha que é o ponto final, eu quero te dizer nessa noite, é apenas a vírgula. Talvez o casulo, para que você seja transformado numa grande borboleta. Deixa Deus curar a sua história. Deixa Deus curar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?